da palavra do Senhor com a nossa irmã Maria Olímpia. Ela estará trazendo a palavra nessa noite. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto para Ele. Oh, maravilha! Esse é o povo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, como o irmão acabou de falar, quando ele leu aqui no livro de Neemias, da grande obra que ele estava fazendo, e o levante de Satanás, porque Sambalá e Tobias simboliza Satanás. E é verdade, irmãos. Hoje é o quarto elo. Daqui para frente, muitas das vezes, você já pode ter encontrado barreiras, dificuldades para chegar até no quarto elo. Mas pode ter certeza que daqui para frente os irmãos poderão encontrar mais barreiras. Quando chegar no sétimo elo, vocês têm que ter muito cuidado, porque é nessa hora que Satanás procura de todas as formas, procurar um meio, um jeito de te impedir de vir completar o seu sétimo elo. Aí você quebra o seu voto, você quebra o seu elo, e ele te toma a bênção. Você vai ter que lutar de novo para começar um outro elo, para alcançar a sua bênção. Então, irmãos, vigiem bastante e ore para que o diabo não tome a sua bênção. Eu tenho experiência disso porque já trabalhei muito na área de libertação e comigo não foi diferente, e com nenhum irmão é diferente. O diabo levanta mesmo. Mas eu quero deixar uma coisa com você. Guarda bem isso com você. O diabo levanta. Amém? Mas só tem uma coisa, ele só tem direito de levantar para cair novamente. Ele não tem o direito de permanecer em pé. Amém, irmãos? Amém. Ele levanta, mas para cair de novo. Sabe por que ele cai, irmão? Porque você que está em Cristo Jesus, você foi colocado aqui nessa terra, nós fomos colocados aqui nessa terra. Jesus é o quê? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E o que a palavra de Deus fala? Que Satanás está debaixo de onde? Dos pés da igreja, dos nossos pés. Eu até não gostaria muito que ele estivesse debaixo do meu pé não, sabe, irmão? Porque eu acho que incomoda um pouquinho, mas Jesus falou que ele está debaixo do pé, então ele está debaixo do pé mesmo. E você tem que pisar na cabeça dele. Amém, irmão? Então não deixa ele ter liberdade na sua vida não, porque ele não tem esse direito, ele não tem esse privilégio na nossa vida. Amém? Irmãos, olha, eu gostaria que os irmãos olhassem assim, não olhassem para mim, Maria Olímpia, aqui não. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que ele usou uma mula, olha, um animal, sabe? E ele usa quem ele quer. Se você ficar olhando para mim, você vai achar tanto defeito em mim, que você vai acabar perdendo sua bênção. Então, olha para Jesus. Eu sou apenas uma boca como a de vocês, mas a palavra de Deus fala que quando eu abrir a minha boca, Ele a enche da forma que Ele quer. E essa noite vai ser assim, amém? Nessa noite, Deus quer quebrar as cadeias, as correntes que têm prendido a vida de vocês, a bênção de vocês. Quem crê que nessa noite você vai ficar livre dessas correntes que têm prendido a vida de vocês, o seu familiar, não sei para quem você está buscando a bênção, quem crê nisso, levanta a sua mão, dá um glória a Deus, bate palmas, bate suas palmas, louva o Senhor com as suas palmas, irmãos, porque Ele é digno, aleluias, nós te louvamos, Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus, ó Espírito Santo, toma o seu lugar nessa noite, toma o seu lugar neste lugar, na nossa vida, no coração dos meus amados irmãos, aleluia, Jesus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos colocassem de pé na presença do Senhor e abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 12. Atos,
capítulo 12. Amém? Obrigada, Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes agiu contra alguns da igreja e matou o apóstolo Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradou aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração da Páscoa e o pôs na prisão, guardado por 16 soldados. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para ser executado depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja fazia a Deus uma fervorosa oração pela segurança dele. Na noite antes da sua execução, ele estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da cadeia, quando de repente brilhou uma luz na cela, e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo acordou Pedro e disse: depressa, levanta-te. E as correntes caíram dos seus pulsos. Então o anjo lhe disse: vista-se e põe os sapatos. E ele obedeceu. Agora vista o casaco e me siga, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão. E não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, chegaram ao portão de ferro da rua, e este abriu-se por si mesmo, para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos, um quarteirão, e o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitos estavam juntos, uma reunião de oração. Pedro bateu no portão e uma menina chamada Rode veio abrir. Quando ela reconheceu a voz dele, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro, a fim de contar a todos que Pedro estava lá fora na rua. Eles não acreditaram nela. Você está fora do juízo, disseram. Quando ela insistiu, eles pensaram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez-lhe sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele, e partiu para lugares mais seguros. Ao amanhecer, a prisão estava em grande alvoroço. Que aconteceu com Pedro? Que aconteceu com Pedro? Quando Herodes mandou buscar o preso e soube que ele não estava lá. Prendeu os 16 guardas que foram julgados por uma corte marcial e condenado à morte. Amém? Vamos ler até aqui. Pode sentar, irmãos. Pai, esta é a tua palavra. Deus, neste momento, Pai amado, eu me diminuo cada dia mais diante do Senhor. Ó Pai, para que o Senhor assim possa, Pai amado, falar através da minha boca, falar à tua igreja, falar comigo, falar com teu povo, assim conforme te agrada, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai, usa-me a mim, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vimos a prisão de Pedro. Nós vimos que aqui
o que a palavra diz, esse Herodes, como Sambalá, Tobias, era um rei, mas um rei usado, totalmente usado pelo diabo. Ou seja, era um homem em figura de Satanás. Um homem que perseguia o povo de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente comigo, não é diferente com vocês. Hoje, Satanás continua perseguindo a igreja do Senhor Jesus na terra. O diabo continua perseguindo o povo de Deus. E naquele tempo, quando esse rei Herodes perseguiu aqueles irmãos, era uma época, a palavra de Deus fala que era uma época de festa ali em Jerusalém. Ali estavam reunidos muita gente, uma multidão de gente muito grande, principalmente judeus. E esse Herodes, ele queria o quê? Fazer o nome dele naquele dia. Ele queria aparecer como o grande rei, como o Senhor Herodes. E ele queria aparecer para aquela gente, perseguindo o povo de Deus. E quando ele perseguiu o povo de Deus, quando ele matou Tiago, ele viu que isso agradou a muitos daqueles homens que estavam ali, aqueles homens da lei que estavam ali. Como ele viu que isso agradou muito, ele mandou também prender a Pedro. Irmãos, e isso, hoje em dia, acontece conosco. Nós somos perseguidos. Muitas das vezes, aqui Pedro estava realmente numa prisão entre quatro paredes. Mas a nossa prisão hoje é uma prisão espiritual. E muitas das vezes você está aqui hoje, como eu também estou. Nós estamos aqui porque há uma prisão na nossa vida. Há uma prisão na nossa família. E nessa noite Deus quer te dar a vitória dessa prisão a qual você se encontra. Amém, irmãos? Naquele dia, a Bíblia fala que Pedro estava ali naquela cadeia. Pedro estava sendo vigiado, guardado por 16 soldados. Além de estar preso, ele estava acorrentado por 2 correntes. Estava algemado. Mas a palavra de Deus fala que enquanto Pedro estava ali, a igreja do Senhor pagava um preço em oração, orava, clamava a Deus, para que Deus o guardasse ali naquela prisão. Para que Deus desse livramento a Pedro naquela prisão. Irmão, é o que você está fazendo nesses dias. Eu estou dizendo nesses dias agora, nesses dias que foi feito essa campanha das 7 quarta-feira, ou seja, a campanha das portas abertas. Irmãos, você está aqui pagando um preço, orando por você, ou talvez pelo seu filho, ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelo irmão, não sei qual é o seu problema. Assim como aquela igreja orava, você também está orando pelo seu. E pode ter certeza, irmão, não é em vão o que você está fazendo. Você está orando e o Senhor está ouvindo. A sua bênção já foi enviada. Se ela não chegou ainda, não desanime. Porque a Bíblia fala que há uma legião, ou seja, há o céu, e depois ao primeiro, que é esse firmamento, depois desse ao segundo céu, e ao terceiro céu, onde está o trono de Deus. Quando nós oramos, a nossa oração tem que passar pelo segundo céu, que é onde estão os demônios. É ali que eles estão, é ali que eles ficam, para impedir que a minha bênção desça e que a sua oração suba até Deus. É necessário perseverar. É necessário batalhar, é necessário buscar sem desistir, porque a sua bênção vai chegar, irmão.
Você tem que lutar, você tem que bombardear mesmo. Porque ali nas regiões celestiais, ali há legiões de demônios. Não é um só não. São demônios mesmo, capacitados da parte de Satanás. São demônios terríveis. São demônios que estão liberados da parte de Satanás para vir destruir, irmão. Destruir a nossa vida, destruir a sua família. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu digo que Satanás ele levantou, mas ele já caiu de novo. Porque em nome de Jesus, eu neutralizo com todo o poder de Satanás nessa noite na vida dos meus irmãos. Eu neutralizo com todo o poder de Satanás na sua vida, irmão. Na sua família, irmão. Eu lanço por terra todo o plano de Satanás. Em nome de Jesus. E determino a sua vitória nessa noite. Para a glória do nosso Deus. Amém, irmão? Então toma posse, irmão. Não desanima não, porque Deus já levantou em seu favor. Deus já deu ordem aos seus anjos. Quem sabe, irmão, você não recebeu a sua bênção ainda? Porque há coisas, às vezes, a cadeia na sua vida, a cadeia na minha vida que ainda não foi tirada, ainda não foi quebrada. Cadeia essa que não é Deus que vai ter que quebrar, sou eu e é você. Então que você possa pedir a Deus nessa noite, irmão. Mostre-me, Senhor, que tipo de cadeia, que tipo de prisão está na minha vida que não me deixa receber a bênção ao qual eu preciso. Porque Deus mostra, irmão. Se você realmente quiser ser livre dessa cadeia, dessa prisão que te prende, para que a porta de Deus, para que a porta da bênção seja aberta na sua vida. Se você buscar de coração, você vai encontrar, Deus vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, irmão, clama e pede: Deus, olha essa prisão aqui que me prende. Qual é a prisão? É a prisão do medo? Clama, porque Deus te liberta. É a prisão da dúvida? Deus te liberta. É a prisão da incredulidade? Deus vai te libertar. É da enfermidade? É do orgulho? É do vício? Eu não sei. Mas Deus sabe. Ele te conhece. E se você quiser, Ele vai te mostrar e vai te libertar. Mas você vai ter que buscar. Você mesma vai ter que clamar a Deus. Deus, olha, eu estou com esse problema, Senhor. Irmãos, eu estava conversando há poucos minutos atrás. Ou seja, antes do Jamil chegar, às 7 horas eu já estava aqui. E eu estava conversando com uma irmã. E estava dizendo para ela, como é difícil a gente deixar certas atitudes, certos costumes que a gente teve. Sabe, irmãos, porque quando a gente era do mundo, quando a gente era escravo do diabo, ele deixou muita marca na nossa vida. A gente aprendeu também muita coisa errada. E para deixar isso hoje é muito difícil. Mas na medida que Deus mostra, o nosso dever é clamar ao Senhor: Deus, isso está acontecendo comigo, mas eu não estou tendo força. Mas eu quero deixar. Eu não quero mais ser uma pessoa medrosa. Eu não quero ser uma pessoa que guarda rancor no meu coração de ninguém. Senhor, eu quero amar o meu irmão, a minha irmã, do jeito que ela é. Sabe por quê, irmão? Nós temos a mania de, muitas das vezes, olhar para o irmão e ficar assim: mas não topa a cara daquele irmão. Outra irmã metida. Outro irmão metido. Sabe, irmão? Isso é defeito da gente, irmão. E isso não agrada a Deus, não. E isso pode ser uma das cadeias que impede a gente de receber a bênção de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido muito com o Senhor nesse tempo, ao qual eu fiquei parada sem trabalhar na obra de Deus. Eu estava parada entre aspas, porque eu nunca parei de pregar o Evangelho do Senhor. Eu nunca parei de ler a Bíblia. Eu nunca parei de buscar a Deus. Eu nunca parei de olhar para dentro de mim, para ver onde estava o erro. Em que área eu tenho que ser mudado, e vou ter que ser mudado até o dia que o Senhor me chamar, porque nós somos falhos, somos pecadores.
Mas o Senhor é santo, Ele é puro e Ele quer nos purificar. Amém, irmãos? Se Deus te mostrou o problema, irmão, clama. Deus, olha, eu quero amar o meu irmão com o amor do Senhor. Como que é o amor do Senhor, irmão? O amor do Senhor não faz acepção, não, irmão. O amor do Senhor não olha se você é gordo, se você é magro, se você é preto, se você é branco, não. O amor do Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele é o verdadeiro amor. Ele nos ama da forma que a gente é. A palavra de Deus fala que Ele odeia, que Ele tem nojo, que Ele repugna o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém, irmão? Quem somos nós, irmão? Para virar o rosto, para virar o nariz para cima para o nosso irmão. Quem somos nós? Para e pensa. Se Deus, olha para você ver. Se Deus, sendo santo, perfeito, santo, Ele nos ama, pecadores, cheio de defeito, cheio de tudo que é podridão na nossa vida. Ele nos ama, irmão. E se você clama, Ele está ali pertinho de você, de mim, para nos ajudar. Agora, quem somos nós? Carne podre, para rejeitar o nosso irmão? Somos carne, irmão. Carne é carniça. Sabiam disso? Carne é carniça. Somos podres, irmão. Passa um dia sem tomar banho para você ver. Não precisa morrer para feder, não, irmão. A gente fede em vida mesmo. Então vamos deixar com esse negócio de ficar com essas picuinhas, sabe? Ah, eu não vou na igreja não porque fulano me cumprimentou. Eu não vou na igreja não porque fulano passa perto de mim, não liga para mim. Às vezes o irmão está tão preocupado com alguma coisa que passa perto da gente, olha para a gente e não vê a gente. Já aconteceu com as irmãs, mas é com as irmãs, é conosco. Você está fervendo um leite, aí você está lá olhando o leite. Aí o leite vem. Você está olhando o leite sobe na sua cara, derrama, você... o leite derramou. E você está olhando o leite, eu estou olhando o leite, a gente não viu assim, acontece com os irmãos. Eu já passei perto de muitos irmãos na rua, que passavam assim, pertinho de mim, assim, ó, olhando, parecia que estava olhando para mim, mas não estava. Ele estava olhando, entre aspas, mas a mente dele estava longe, coitado. De repente estava preocupado com alguma coisa, e a gente fica naquela bobeira. Irmão passou perto de mim, nem ligou para mim. Não vou naquela igreja mais não. Também não vou cumprimentar ele mais. Eu abençoo o irmão sem que ele veja. Vai em paz, irmão. Eu te abençoo em nome de Jesus. Porque ele deve estar preocupado. Outra hora até mexe. Irmão. Sabe, irmãos, é assim. E a gente tem essa mania. Sabe, irmão, isso tem que acabar no meio do povo de Deus. Isso tem que acabar nas nossas vidas. Porque, irmão, se nós começarmos a olhar para nós mesmos, igual Deus fala que quando a gente está jogando, antes da gente jogar pedra no irmão, ou seja, antes da gente tirar o cisco do olho do irmão, tira a primeira trave que está no seu, para depois então você conseguir olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas nós muitas das vezes, irmão, deixamos a trave no nosso e queremos tirar o cisco que está lá no olho do irmão. É aí que a gente falha. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Quando nós começarmos a olhar para nós, nós não vamos ter tempo para olhar o defeito do irmão. Amém, irmão? De repente, é esse tipo de cadeia que está na sua vida, que está na minha vida e que precisa ser quebrado. Mas o anjo do Senhor está aí. Ele já foi enviado da parte de Deus para poder te libertar nessa noite. Amém, irmãos? Outra coisa, eu escrevi muita coisa aqui, mas não vou falar muito não. Vou falar só do que o Espírito Santo me mandar. Eu escrevo, mas o Senhor faz a obra. Então, irmãos, é o seguinte. O que a palavra de Deus fala? Pedro estava preso. A igreja estava orando. Às vezes acontece com a gente. Às vezes acontece com você. Você está aqui, você está orando. Mas a palavra de Deus fala também que eles oravam. Mas quando Pedro foi solto, que Pedro chegou lá, bateu na porta, a palavra de Deus fala que a menina foi correndo, ouviu a voz de Pedro, voltou correndo alegre para trás. Pedro está aí fora. Que isso, menina? Você deve estar ficando doida, você perdeu foi o juízo. Não, ele está aí. E Pedro continuava batendo.
Até que eles foram verificar. Quando viram Pedro, quase caíram duro para trás. Pedro! Sabe, irmãos? Oraram, mas não creram. Oraram, mas não tomaram posse. Oraram, mas tiveram dúvida. Oraram, mas quando Pedro chegou, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de engrandecer o nome do Senhor, eles tiveram um grande susto. Irmãos, quantas das vezes a pessoa ora, mas fica em dúvida, sabe por quê, irmão? Porque o diabo coloca dúvida no seu coração. Você está orando, mas Deus não vai te responder não. Sabe aquele pecado? Sabe aquele pecado que você cometeu? Você acha que Deus vai te responder? Que isso? Vai não, ele não vai te ouvir não. Sabe aquela fofoca que você fez lá com seu irmão? Agora você está aí orando, você está achando que ele vai te responder? Irmão, a palavra de Deus fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Se você confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado, você pode chegar diante de Deus e orar, que o Senhor te responde. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Não deixa o diabo te roubar, irmão. E Deus, nessa noite, Ele já enviou o anjo. E Ele já está trabalhando a seu favor. O anjo do Senhor nessa noite quer soltar as suas algemas. O anjo do Senhor nessa noite quer soltar a algema daquele o qual você está buscando a bênção dele. Amém, irmãos? Olha, irmãos, no segundo elo, no segundo elo, eu já recebi uma das minhas bênçãos. Aliás, eu recebi duas. Mais uma, eu vou deixar para depois, o outro porque uma é minha e é do meu cunhado, da minha irmã. Sabe, irmãos? O Senhor já abriu a porta no segundo elo, irmão. E eu creio que você também já está com a sua bênção na mão. Basta você crer. Não faça como aquela igreja. Ora, mas toma posse. Ora, mas acredita. Acredita que Deus é poderoso o suficiente para te dar tudo aquilo que Ele quer te dar. Tudo aquilo que você deseja. E muito mais ainda do que você tem desejado. Amém, irmãos? Mas Satanás não está feliz não, irmão. Deixa eu contar para vocês. Olha, eu trabalhei na penitenciária agrícola de Neves 9 meses pregando evangelho ali dentro, para aqueles presos. E eu não ficava no pátio não, irmão. Deus me deu um privilégio lá dentro. Eu era nova convertida. Não sabia nem falar direito. Não sei até hoje não, porque o Espírito Santo continua me ensinando. Mas naquele tempo eu era muito nova convertida e fui mandada a trabalhar dentro da cadeia. E lá eu entrava, antes de ir trabalhar lá, quando eu aceitei Jesus, Deus me deu um sonho. Eu entrando dentro de um lugar, era uma cadeia mesmo. E ali me foi aberta uma porta, e depois aquela porta fechou atrás de mim, abriu outra porta, aquela porta fechou atrás de mim. Eu não entendia muito bem o sonho. Depois eu fui entender lá na penitenciária que isso aconteceu. Quando eu fui enviada para trabalhar lá na penitenciária, a gente entrava lá para dentro, e lá tinha um salão grande, um salão tamanho disso aqui. Aí a gente entrava para lá, ficava lá pregando o evangelho, e os presos que queriam ouvir a palavra de Deus vinham para ouvir, sentavam ali e ficavam ouvindo. Eu era pregadora chorona, que nem Jeremias, porque eu pregava no segundo pavilhão. Lá são 3 pavilhões, então eu pregava no do meio. No segundo. Só que eu pregava aqui e ficava vendo os presos pendurados lá nas janelas, porque lá os vidros são quadradinhos, assim, um quadrado que dá para caber a perna da pessoa, o braço. E eles, quando estavam de castigo, eles ficavam ali num lugar cercadinho, e eles não apanhavam sol. O que eles faziam? Eles quebravam os vidros, e subia naquela janela, enfiava os braços, as pernas, e ficava lá, enfiado lá assim, para apanhar sol. E o meu coração doía. E eu pregava e chorava de ver aqueles presos lá, daquela forma, para pegar sol. Sabe? Então, assim, foi muito gostoso o que eu passei com aqueles presos ali. Foi a primeira vez que um demônio manifestou
na pessoa quando eu estava orando por eles. Porque eu trabalhava na igreja, onde que era uma igreja de batalha. E a pastora colocava a mão nas pessoas e caía ela para o chão. E eu orava e eles não caíam. Eu ficava pensando assim, por que será que não cai? O mesmo Deus que está nela está em mim. E eu comecei a ficar grilada com aquilo. E os irmãos, quando iam embora da igreja, eles passavam na porta da minha casa. E um dia eu escutei eles falando assim, você viu? Ah, ela empurra a gente, é claro que a gente tem que cair. E eu fico lá no chão, assim, fingindo que eu tô com demônio, que eu fico com vergonha de levantar. Ah, irmão, para que eu fui escutar aquilo? Começou a entrar uma dúvida no meu coração, que o demônio não possuía a pessoa, não. E eu ficava pensando que era empurrava mesmo, que a pessoa caía, e que por isso que a pessoa caía, que não tinha demônio, não. Tá. Aí acho que Deus olhou lá de cima e falou assim, vou tirar sua dúvida lá na penitenciária, deixa eu ser. Aí, quando eu fui trabalhar na penitenciária, quando foi um dia lá, aí quando eu fiz o apelo, veio os presos, né, aqueles que vieram para aceitar Jesus, e eu estava sozinha lá, sem obreiro, era eu e o Senhor e os anjos do Senhor. Aí a hora que um deles lá aceitou Jesus, a hora que eu coloquei a mão na testa dele, que eu comecei a falar, que eu comecei a orar por aquele homem e falar, eu quebro agora as cadeias da sua vida, eu te desprendo agora, eu desfaço a obra de macumba, a obra de magia negra, e fui falando, na hora que eu falei assim, irmão, aquele homem deu um berro dentro desse lugar, que eu levei um susto assim dentro de mim, eu não deixei ele ver que eu tinha assustado, não, porque o grito dele foi muito grande, mas eu tomei um arranco aqui dentro da minha barriga, aquele susto. Aí eu peguei e continuei. Aí quando eu levei aquele susto, Deus me encheu de poder na hora. E aí que eu briguei com o inferno mesmo. Aí que eu expulsei os demônios mesmo. E aquele homem, o demônio saiu com um pouquinho, veio outro de lá, todo atrofiado. Eu olhei assim para ele e falei, Senhor Jesus, hoje é o Senhor mesmo. Hoje o Senhor está aqui para quebrar as cadeias desse povo. Sabe, irmãos, foi que eu vi que tinha demônio e que o demônio possuía corpo mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque jamais eu vou colocar a mão na cabeça de alguém, apertar a fronte dele, empurrar, ou apertar a cabeça dele, porque demônio não sai na força, demônio sai no nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu pude ver, e Deus ali me mostrou, e dali para frente foi só guerra com o diabo e vitória para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho saudade. Eu tenho vontade de voltar a trabalhar nas cadeias de novo. Eu gosto é disso, irmão. Sabe por que o diabo tentou me parar durante esse tempo, irmão? Foi porque há 7 anos atrás eu prometi para ele. Quando ele tentou me derrubar, quando ele tentou me dar um laço e me jogar na terra, onde eu fui criticada pelos meus próprios irmãos em Cristo, pelo próprio pastor da época, mas eu abençoei eles e abençoo os meus irmãos, porque a minha guerra, a minha briga não é com meus irmãos, não é contra pastor, a minha guerra é contra Satanás e seus demônios. Amém, irmãos? Então, irmãos, naquele tempo, eu falei, olha aqui, Satanás, eu volto. Eu prometi. Não sei se tem alguém aqui que lembra dessa época. Eu falei, eu volto. Um dia eu volto para pisar aqui de novo. E quando eu voltar, eu vou cravar o salto do meu sapato no seu crânio, Satanás. E nessa noite eu digo para o inferno ouvir. Está aqui, ó. Eu cravo o salto do meu sapato no crânio de Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque diabo não tem poder nas nossas vidas, não. Satanás não tem poder nas nossas vidas, não. Ele é poderoso? É. Ele tem poder? Tem. Mas tem uma coisa, ele não tem mais poder do que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele não tem mais poder do que Jesus Cristo, não, irmão. E Deus me permitiu que eu ficasse fora esse tempo, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu, não é o seu. E no tempo de Deus eu estou aqui. E se essa igreja aqui não tiver lugar para mim trabalhar, eu vou trabalhar lá na rua, eu vou trabalhar lá fora, mas que eu vou aqui ao inferno e vou ao céu, eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é Deus da minha vida. E nessa noite, irmão, o Senhor já enviou o anjo. E agora, você que quer receber a sua bênção, que quer que essa porta seja aberta hoje na sua vida, o Senhor já abriu a porta. Venha entrar por ela, irmão. Levanta e vem para frente para nós batalhar juntos aqui. Venham, irmãos, para frente.
tomar a sua posse, tomar a sua bênção. Venha para que o anjo nessa noite solte as suas algemas, porque o anjo do Senhor já está aqui. Nós vamos batalhar, e quando nós estivermos batalhando, irmão, toma posse. Saiba de uma coisa, se você realmente ficar no Espírito, se você realmente buscar o Senhor de coração, você vai poder ver como eu vi há poucas horas atrás com Jami. Eu e Jami, mais uma turma pregando o Evangelho na cidade, e os demônios correndo nas nossas frentes, os demônios fugindo de nós, e isso já está acontecendo aqui dentro, irmãos. E você que não está fazendo campanha, pode vir também, irmão. Não fica sentado, não. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando eu estava trabalhando na penitenciária, eu estava numa guerra como eu estou aqui agora. Eu estava ali, trabalhando, orando para que aquele povo fosse liberto. Enquanto eu estava ali orando, tinha irmão sentado lá no banco. Enquanto eu batalhava, o irmão estava voando. A mente dele foi lá para longe. Com pouco aquele irmão deu um grito lá no banco. Quando eu olhei, o irmão veio de lá todo torto. E ele já tinha aceitado Jesus. Ele veio de lá todo torto. Quando eu levantei minha mão para aquele irmão ficou possuído na hora. E depois que passou, ele falou comigo: irmã, eu vi quando a irmã estava orando. Eu vi quando o demônio veio e entrou no meu corpo. Sabe por quê, irmã? Porque quando a senhora estava batalhando, a minha mente estava longe daqui. Irmão que está aí no banco, não voa, porque o diabo te pega. Cuidado, irmão. Reveste do poder de Deus. Amém? Irmãos, feche os seus olhos. Coloca a mão agora no seu coração. Irmão Jami, você vai querer ungir os irmãos? Já, né? Amém. Então, irmão, coloca a mão no seu coração nessa hora. Fecha os seus olhos. E creia que o anjo agora vai estar aí. Ele já veio para soltar as suas cadeias. Para soltar as cadeias daquela pessoa a qual você está batalhando por ela. Nós vamos estar orando. Eu vou orar. Depois vou passar o microfone para o irmão Oswaldo. Ele vai continuar batalhando também. Amém, irmãos? Nós vamos dividir a carga da batalha aqui, porque todos somos batalhador. A hora que eu parar, ele vai continuar mais um pouco. Amém? Fecha seus olhos, irmão. Pai, nós te louvamos, Deus. Bendizemos e engrandecemos ao Senhor que é santo, ao Senhor que é o Todo-Poderoso, ó Pai. Senhor, conforme nós lemos na tua palavra, Pedro estava ali numa prisão. Pedro estava preso, ó Pai amado, algemado com correntes. E aqui, Pai amado, está o teu povo. Pai amado, está o teu povo aqui, ó Deus. Estão também algemados. Eles estão aqui batalhando por vidas, ó Pai. Eles estão aqui batalhando pelos seus entes queridos. Pai amado, e agora? Onde tiver uma algema, onde tiver uma cadeia, Deus, visita agora. Envia o teu anjo agora. Pai amado, quebra agora essas cadeias, ó Pai. Ó Deus, a cadeia da droga, em nome de Jesus, eu quebro as cadeias da droga agora na vida dessa pessoa. Eu quebro as cadeias da bebida alcoólica, eu quebro as cadeias da prostituição, eu quebro as cadeias da mentira, eu quebro as cadeias do orgulho, eu quebro as cadeias, ó Pai amado, da porta de emprego, eu quebro, Senhor amado, as cadeias da enfermidade, as cadeias da doença. Oh Jesus querido, começa agora, Senhor, a fazer, ó Pai amado, uma guerra. Senhor, guerreia agora em favor do teu povo. Oh Espírito Santo de Deus, passei agora no meio da tua igreja. Senhor, quebra agora, Senhor. Oh Deus querido, quebra essas portas. Quebra essas portas, ó Deus. Quebra essas cadeias, ó Deus. As cadeias que estão na mente dessa pessoa e que não deixa essa pessoa meditar e que não deixa essa pessoa orar. Senhor Jesus, solta essa vida agora. Oh Satanás, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Solta essa pessoa agora. Solta esse rapaz. Solta essa moça. Solta essa jovem.
demônio que tem colocado vício, eu te repreendo agora, eu te expulso agora, e eu te digo: solta essa vida agora, solta agora essa vida, solta agora, sai daí, demônio da enfermidade, sai daí, demônio da perturbação, sai daí, demônio do medo, sai daí, demônio da inveja, sai daí, ó tranca-rua, sai daí, ó tranca tudo, sai daí, ó pomba gira maldita do inferno, sai daí, demônio da cachaça, sai daí, Zé Pilintra das trevas. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, passa agora com teu poder, passa agora, Pai, com teu poder, Pai amado, em nome de Jesus, vai quebrando agora, vai quebrando agora, abra a porta de emprego a esse que está desempregado. Oh, tranca-rua, você que trancou a porta de emprego, vai abrindo essa porta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Passa agora com teu fogo, Senhor. Oh, Pai, vai queimando agora todo o pecado. Vai queimando, Senhor amado. Vai tirando, Senhor, toda dúvida do coração do teu povo. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, o teu povo. Senhor Jesus, Pai querido e santo. Oh Deus, eles clamam pelo Senhor. Responde, Pai, a oração do teu povo. Abra, Senhor, essa porta que está fechada. Oh Senhor Jesus, eu te peço, Senhor. Oh Deus, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre o teu povo. Oh Deus querido, o teu poder, a tua unção, Pai, em nome de Jesus, eu declaro o teu povo livre, eu declaro o teu povo, meu Deus querido, abençoado. Oh Deus, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, ó Pai. Algemado por Nessa hora, você que se encontra aqui nesse lugar com alguma enfermidade, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Deus, eu posso ver Deus está derramando a unção de cura aqui nesta hora. Por isso receba nesta hora. Você que se encontra aqui com alguma enfermidade, vai recebendo agora a cura aí, vai recebendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo agora sobre a sua vida, que o teu corpo venha ficar sã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda espécie de enfermidade da alma, do espírito, da carne, eu ministro agora, que vai batendo em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ver todas as enfermidades sendo soltas agora, em nome de Jesus. Receba aí, vai recebendo aí nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo agora que toda enfermidade, toda doença vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você até aqui mesmo vem buscado por algum parente seu, ele vai receber nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai passando aí, Senhor, vai passando aí com a tua unção de cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, passeia no nosso meio, vai trazendo, Senhor Pai, a libertação nessa noite, a cura nessa noite, em nome de Jesus. Nós profetizamos que teu povo possa ser livre nessa noite, para buscar a tua face, para sentir a tua presença nessa noite. É o que nós ministramos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai recebendo, não endureça o teu coração nesta hora, não endureça o teu coração, mas recebe nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é Ele que intercede por nós, é Ele que intercede por você, até com gemidos inexprimíveis. Por isso receba, por isso se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração nessa hora. Não endureça o teu coração nessa hora, mas vai recebendo aí. Deus está aqui nesse lugar. Deus quer te encher nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai recebendo aí. Recebe aí nesta hora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos que nós vamos estar orando pelos pedidos agora. Pai Santo, eis aí, ó Pai, os pedidos. Cada nome, cada família que está representada aqui nesta hora, nós unimos agora a nossa fé, porque nós sabemos que é concordado aqui, é ligado no céu. Por isso eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as cadeias sejam caídas por terra agora, em nome de Jesus. Todas as algemas vai saindo agora dessas vidas, em nome de Jesus. Toda enfermidade vai saindo agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, eu profetizo, ó Pai, a libertação, ó Pai, dessas vidas, porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Por isso eu ministro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.